Paz e luz a todos. Tendo hoje à frente Rose Heidmann, o tema livre vai abordar a família, um dos temas mais caros do ser humano. Na sequência, Carlos Augusto Parchen e o Espiritismo responde: por que, ou melhor, por que sim, não lembramos das nossas reencarnações passadas? E a outra pergunta, até quando nós temos que reencarnar? E eu, Wilson Tchersky, volto ao final para abordar uma enquete no Senado Federal sobre o aborto. Como você vê, nosso diálogo espírita de hoje está recheado de boas atrações. Fique conosco. Olá, amigos. Estamos hoje aqui com o Joilson, com o Gilberto, para conversarmos a respeito de um assunto que tem sido motivo de muita discussão, muita procura nas casas espíritas e que pensamos ser importante revisarmos os nossos conceitos a respeito dele. Muitas pessoas de diferentes religiões se questionam, e dentro da doutrina espírita não é exceção, também nos perguntam e se questionam até quando uma pessoa é obrigada a suportar um casamento infeliz. Quando é que é lícito que ela procure a separação e o divórcio e reconstrua o seu caminho? As pessoas nascem destinadas ao matrimônio e têm que levar aquela luta, mesmo que não estejam conseguindo vencer nas suas lutas, nas suas vicissitudes diárias até o fim da vida. O casamento não pode ser desfeito em nenhum caso. Esses são os questionamentos que nós nos fazemos, né? Que muitos companheiros se perguntam, às vezes com um sofrimento moral, uma carga de dor, né, muito grande. E esse é o nosso tema de hoje. Nós gostaríamos de iniciar aqui a nossa primeira vítima, o Joilson, né? E vermos o que ele pensa, do que a doutrina espírita entende. Como pode acabar, para começar, né? Como é que pode acabar infeliz um casamento que às vezes começa tão bem naquela fase de namoro, noivado, aquela paixão, né? Nessas primeiras fases do relacionamento, tão lindo. As pessoas, vamos dizer assim, na verdade nós usamos uma máscara, né? As pessoas usam uma máscara, elas estão naquela fase da conquista, querem se mostrar como são, e é tudo às mil maravilhas. Mas nós temos que lembrar que dentro dos relacionamentos, assim como quando vai se começar um curso, por exemplo, a pessoa está toda empolgada, estuda, se empenha. Só que quando ela termina o curso dela, ela vai ter que enfrentar a realidade, que é a vida profissional, assim como no casamento. Quando termina essa fase, aí nós vamos encontrar as dificuldades no lar. As pessoas vão se mostrar como realmente são. As nossas máscaras todas começam a cair. Aí, Gilberto, você usa máscara? Isso colocou. Não, veja, primeiro aproveitando que o juiz falou, que você também, no início, Emmanuel, o Espírito, diz o seguinte, que existe o que se chama de um doce encantamento. Tudo é bonito, né? Mas essas máscaras, elas existem sim. E é muito complicado, é muito difícil, porque às vezes o casamento ou uma união, ela até começa bem, né? Começa bem, depois com o tempo ela acaba se deteriorando. Mas às vezes já começa mal. Já começa com dificuldades, então você percebe que existe alguma coisa que não está dando certo. O porquê da união, então? Então, para nós espíritas, nós sabemos o porquê. Agora, lidar com isso não é fácil, não. E será que, às vezes, as pessoas não se iludem nesse começo, mas deixam de estar amadurecidas para o compromisso, né? E param de investir no relacionamento, se sentem donas do parceiro e não veem que ele é uma alma livre, com compromissos pessoais, não é? E deixam de investir no encanto, na convivência, na busca de oportunidades para continuar a cultivar, né, aquele encantamento, certo romantismo do tempo de namoro. Mas esse encantamento seria bonito, bacana, ver as qualidades do outro, se divertir com o outro, se não tivesse algum resgate, se não tivesse alguns compromissos atrás disso tudo, né? Falando em compromisso, Gilberto, você acha importante os cônjuges serem da mesma religião? Não necessariamente. Eu acho que tem que existir um respeito.
Tá? Porque eu posso ter a minha crença, a minha mulher pode ter outra crença, desde que nós nos entendamos, respeitemos um ao outro, até porque a convivência não tem nada a ver com religião. Tá? Se nós tivermos consciência, nós espíritos sabemos desses possíveis resgates que outras pessoas de outras religiões talvez não saibam. Mas mesmo assim, eu conheço casais que têm religiões diferentes e convivem bem. Né? É o meu caso. É o meu caso. Olha aí. Então não há necessidade, não. Eu penso que de forma alguma. O importante é o respeito mútuo da religião de cada um e conviver bem com o outro. Lá em casa eu sou o único espírita. A esposa é católica, a filha também católica, mas o único espírita sou eu. E elas respeitam, elas entendem. E conheço também outros casais em que o marido é espírita, a esposa é católica, ou a esposa é espírita, o marido é católico, e convivem muito bem. Isso aí não Se houve um planejamento espiritual anterior, como a gente diz, né? Se há um certo destino no encontrar o cônjuge, você acha que ela, sendo de outra religião, era a pessoa destinada para você? Você acha que casamento e mortalha no céu se talham? Olha, esse é um assunto que eu fico me questionando já há muito tempo. Porque a gente fica pensando assim, eu nasci numa cidade, morei em outras duas antes de vir para Curitiba. Poxa, onde é que eu fico tentando entender onde que fica essa engrenagem para que a pessoa, então, com quem eu tivesse escolhido, né, ou acertado antes de reencarnar, será que realmente funciona assim, tão redondinho? Né, nós temos que lembrar que acontece sim os acertos no plano espiritual antes de reencarnarmos. Porém, nós temos que lembrar que nós temos o nosso livre-arbítrio, que quando nós chegamos aqui, nós podemos fazer uma escolha completamente diferente. O que você acha, Gilberto? Eu concordo. Era programada para ele de outra religião ou não era? Olha, eu penso um pouco diferente. Eu concordo com o juiz. Muito embora nós saibamos que não estamos com quem estamos por acaso, e envolve marido, mulher, filhos, coisa parecida, mas o livre-arbítrio fala mais alto. Tá? Então, às vezes, aquela pessoa com quem estava programado, por um motivo ou outro, não deu certo e você acaba escolhendo o outro. Né? Agora, eu entendo também que essas dificuldades, né, muito embora essa pessoa com quem você convive não seja exatamente aquela com quem você deveria estar, mas há necessidade, talvez, um aprendizado maior com essa e não com a outra. É meio confuso para nós espíritos falar dessa forma, mas talvez o ganho que eu estou tendo, então, em termos de crescimento, de evolução, com uma pessoa com a qual eu não estava, então, programado conviver, seja maior desde que eu dê conta do recado, né? Nós podemos, os espíritos nos dizem que nós podemos aprender em qualquer circunstância, né? Mas que quando nós planejamos a nossa encarnação, nós traçamos um roteiro que nós podemos alterar naturalmente, mas que prevê mais ou menos os principais acontecimentos da vida. Sendo a família tão fundamental para o desenvolvimento das nossas potencialidades, para o apoio àqueles espíritos que têm compromisso conosco, né, nessa encarnação, certamente é feito um planejamento. Isso não implica que a gente cumpra exatamente aquilo, porque todos os dias nós estamos gerando novas causas e alterando os efeitos subsequentes. Então, podemos alterar. Podemos alterar, com certeza. O importante, o que seria, nós cumprirmos bem. Com a família que nós escolhemos, que nós acolhemos, temos responsabilidade, né? E respeito, como você colocou. Respeito e aquela compreensão, né, do outro, de procurar compreender o outro, procurar entender as dificuldades, os limites do outro também, assim como o nosso. E esse, acho que está aí a mágica, a magia do crescimento, do continuamento de um matrimônio. E um fator importante, Rosa, desculpe, eu acho que é a força de vontade, a determinação. Quando você percebe que as coisas não estão bem, é muito fácil largar. Mas quando você percebe investir, né? Que independe aí de ser aquela pessoa com a qual você deveria estar ou não, é você ser determinado. Olha, eu não estou aqui por acaso. Principalmente, muito embora não seja um fator preponderante para uma separação, mas quando você tem filhos, eu acho que você tem que dispor de um tempo maior em aceitar algumas coisas. E o detalhe, né, Gilberto, que hoje nós vemos, assim, dentro do que você está comentando, as pessoas se casam e na primeira dificuldade se separam. Sim, exatamente. Parece que não tem a tolerância, não tem a compreensão. Se existe esse compromisso que você mencionou, que é feita uma programação, em alguns casos a gente escolhe, o cônjuge acerta, né? Assume o compromisso com aquele que está planejado para nós. Como é que se explica, né?
que às vezes você tem um cônjuge ali dedicado, fiel, bom, trabalhador, e casado com alguém absolutamente incompatível com aqueles valores, uma pessoa infiel, que faz a família desditosa. Como é que se explica isso, Gilberto? Olha, só nós vemos, se nós tivéssemos capacidade, aqui como encarnado, ver o que aconteceu nas reencarnações anteriores. Né? Então deve ter um motivo, com toda certeza. Vai ver esse marido, então, infiel, ou a esposa infiel, não teve um relacionamento do mesmo modo numa encarnação anterior, né? Que foi desgastante e agora não está aqui para resgatar isso ou coisa parecida. Interessante que você colocou, acho que é Emmanuel que fala que a esposa difícil é aquela companheira que nós mesmos induzimos ao desregramento numa existência anterior e que o marido complicado, sem excusar a responsabilidade de cada um, né, de ser assim, porque cada um responde pelas suas escolhas e pelo que faz. É alguém que você abandonou, traiu ou deixou de cumprir os compromissos, abandonou numa existência anterior. Então são contas, quando a convivência é muito difícil, normalmente são contas atrasadas que você tratou mal, né, e que agora te voltam com juros, exigindo um esforço dobrado agora que você está amadurecido para enfrentar. E só para lembrar, tem o caso no livro Ação e Reação, do André Luiz, que é o caso do Ildeu e da Marcela. Eles já vinham há 7 reencarnações juntos, né? Só que ela sempre aquela alma elevada, aquela pessoa companheira, tentando puxar o Ildeu, né, para uma outra vida, para uma vida melhor, e eles vão colocar assim, né, um verdadeiro traste, né, prejudicando a família cada vez mais. Que nós estamos falando aqui de problemas possíveis de outras existências entre marido e mulher, mas ele pode ser pai e filha, mãe e filho, que tiveram um relacionamento desgastante e agora vieram nessa Mas situação. voltando até para o casamento, nesse caso, então, considerando o exemplo que você deu do Ildeu e da Marcela, né, no livro do André Luiz, quando é que você pensa que, até a própria doutrina espírita, quando é que ela justifica o divórcio? Aí o divórcio ele vai justificar numa situação extrema, numa situação onde já está correndo o risco de vida, vamos colocar assim, de morte, né, de algum membro. Acho que é o Emmanuel até que coloca, no caso assim, que às vezes a gente precisa amputar um braço, uma perna, para salvar o corpo. Então, nesses casos extremos, a doutrina espírita ela justifica o divórcio perfeitamente, porque a pessoa ela chega ao ponto de querer cometer um assassinato, matar a outra, ela vai se complicar muito mais. É o caso do Ildeu da Marcela. É o caso do Ildeu da Marcela. Então, nessa situação, é preferível então, que as pessoas se separem, que cada um siga a sua vida, siga o seu caminho, mas que essa separação, independente se a pessoa resolveu se separar, ela sentiu que não tem amor o suficiente para contribuir com a outra, né, para se doar a outra, então que se separe, mas de uma forma digna, de uma forma amigável, vamos colocar assim. Não essas separações que a gente vê aí, que as pessoas se separam e parece que continuam guerreando depois. O que você acha, Gilberto? Por mais dura que seja a luta, é melhor ficar dentro do casamento ou estando muito difícil é melhor sair? Eu concordo com o juiz. Antes que aconteça um crime passional aí, é melhor viver e vai buscar a tua felicidade. Você deu o que tinha que dar. Você não teve condições, não está evoluído a tal ponto de ir até o fim. Cada um vai viver a sua vida, seja feliz. Em outras ocasiões vão voltar e vai dar continuidade nisso. Em suma, né, o que nós vimos, o que a doutrina espírita nos ensina, penso eu, né, vejo o que vocês acham. Nós temos uma programação de vida, aquelas pessoas que aparecem no nosso caminho com um impacto já emocional, né, nos chamam a atenção com muita profundidade, muito provavelmente fazem parte desse planejamento reencarnatório, cônjuges, filhos, né? Há um certo planejamento. Entretanto, nós temos liberdade, junto com a responsabilidade, para fazermos as nossas escolhas. Se for possível, Emmanuel é que diz, se for possível levar até o fim um matrimônio mesmo muito difícil, nós ganhamos. Desde que nós tenhamos condições de manter a convivência harmoniosa. Eu particularmente acredito que com filhos menores de idade, os pais, na medida do possível, exceto realmente evitar uma crise que não tenha como controlar um ambiente insuportável, eles têm que tentar manter o matrimônio vigente. Por quê? Porque os filhos precisam dos dois pais, né, e precisam daquela formação. Não sendo possível, podem conviver perfeitamente, a nosso tempo permite isso, com dignidade, com amorosidade, com respeito por aqueles que ficam, né, até pelas novas uniões que venham a contrair,
mas num ambiente de respeito mútuo aos direitos de cada um, fazendo com que os filhos se sintam amados, com que o compromisso espiritual, ainda que alterado, seja respeitado no sentido do crescimento espiritual de cada um. Família é sagrada, mas a nossa família está sendo alterada e nós, seres imperfeitos, não somos escravos nem mesmo das nossas escolhas anteriores, podemos alterar, desde que não firamos o direito do nosso próprio próximo e a nossa própria dignidade. Fiquem conosco, muita paz. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, dentro do quadro Espiritismo Responde, temos hoje 2 perguntas bastante interessantes e interligadas entre si, que nos foram enviadas pelos nossos amigos telespectadores. Primeira pergunta: por que não lembramos de nossas vidas passadas da encarnação atual? Bem, podemos dizer que existe um bloqueio que restringe essa memória espiritual quando nós reencarnamos. Como parte do processo reencarnatório, essas lembranças são bloqueadas, não se tornam acessíveis ao nosso sistema de memória atual, nem mesmo na memória profunda da vida presente. Esse bloqueio, ele é indispensável, ele é absolutamente necessário, até como uma espécie de proteção para que nós possamos bem desempenhar a encarnação que nós estamos inseridos atualmente. Por alguns motivos que nós vamos destacar. O principal motivo, não o principal, mas um muito forte, é para que não reconheçamos nos semelhantes nossos inimigos, nossos desafetos, as pessoas que nos causaram problemas, que nos trouxeram dificuldades, que nos trouxeram dores, porque nós poderíamos reagir negativamente a essa pessoa, impedindo a nossa evolução e impedindo a evolução daquele semelhante, que também reconheceria em nós um inimigo, um desafeto, uma pessoa que lhe causou prejuízos ou que lhe causou problema. E isso faria com que a vida anterior afetasse decisivamente a vida atual. Isso não pode ocorrer. Também, para que nós não nos sintamos deprimidos, constrangidos ou até exaltados com a nossa vida anterior. Por exemplo, se eu cometi muitos erros e eu me lembrasse desses erros e as pessoas ao meu redor lembrassem desses erros também, eu me sentiria extremamente constrangido, com vergonha, não me aproximaria dessas pessoas e isso dificultaria em muito a vida de relação. Da mesma forma, se eu tive uma vida de uma autoridade, de um grande nome, de uma pessoa de importância, eu poderia voltar a esta vida com orgulho, com a presunção, achando que eu sou uma pessoa diferenciada, e isso atrapalharia em muito o meu processo evolutivo. Em terceiro ponto, para permitir que nós estabeleçamos uma nova vida com livre-arbítrio, sem ter uma continuidade de lembranças que poderiam atrasar, dificultar ou mesmo impossibilitar a nossa vida atual, porque estaríamos agindo em função do passado. E esse passado, então, me restringiria bastante a vida atual. E, como coloquei, para nossa proteção geral. A segunda pergunta:
até quando vou ter que reencarnar? Resposta: até atingirmos um grau de evolução intelectual e moral onde seja desnecessário a reencarnação. Nós podemos comparar que as reencarnações ou as encarnações são parte do processo de aprendizado e trazendo para a vida material como se fosse o ensino fundamental, o ensino médio, onde nós temos séries ou degraus a serem cumpridas. As encarnações possibilitam que nós atinjamos essas séries e esses degraus. Inclusive podemos, assim como na escola, reprovar, ou seja, não aproveitarmos aquele momento encarnatório e termos que voltar quantas vezes sejam necessárias para que possamos evoluir. Na verdade, a encarnação vem para nós como um instrumento do aprender a ser feliz, do aprender processos, né, que nós precisamos para embasar até aquele momento onde nós realmente estamos num patamar onde a encarnação na matéria não é mais necessária. Mas nós temos que lembrar que o processo de aprendizado, de evolução espiritual, de evolução moral, de evolução intelectual, não ocorre só na matéria, ele ocorre também no plano espiritual. Então, quando atingimos o aprendizado equivalente a esses graus onde necessitamos reencarnação, continuaremos a nossa evolução diretamente no plano espiritual. Ficamos por aqui, continue mandando as perguntas. Hoje aqui em As Razões dos Fatos, eu vou tratar de um assunto um pouco diferente. E aí eu quero pedir a atenção de todos vocês, muito especial, de todos, espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, de todos. O que acontece é o seguinte, o Senado Federal está fazendo uma enquete, já há cerca de um mês, para sondar a opinião da população em relação à liberação do aborto até a 12ª semana. Essa é mais uma tentativa, entre muitas outras que já passaram pelo Congresso Nacional. E desta vez, de iniciativa de um cidadão do Rio de Janeiro, que fez, como uma proposta legislativa, deu entrada no Senado desta ideia, né, cujo relator é o senador evangélico Magno Malta. Ele é contrário, mas tem o dever de parlamentar, como parlamentar, de dar seguimento à apreciação. Então ele vai ter que dar o seu parecer pela admissibilidade ou não desta proposta legislativa, que aí se transformaria num projeto de lei, porque teve inicialmente 20.000 assinaturas a favor dessa iniciativa dessa pessoa do Rio de Janeiro. Como vocês sabem, a doutrina espírita é totalmente desfavorável à prática da interrupção voluntária da gravidez, por atentar contra a vida de um ser indefeso e que já está vinculado ao corpo da mãe desde o momento da concepção. Esta é a ideia que a doutrina espírita nos oferece. Vejam como as coisas caminham. Inicialmente, o aborto só era permitido aqui no Brasil quando havia o risco de saúde à mãe. É a única situação, aliás, com a qual o Espiritismo concorda. Depois, o Supremo Tribunal Federal fez a liberação para os casos de bebês anencéfalos. Agora, depois, teve a regulamentação em relação à gravidez pós-estupro. Agora, atualmente, transita também uma ideia, já está se falando a respeito, para os casos de microcefalia decorrente do Zika vírus. E, simultaneamente, essa ideia geral, ampla, que nós estamos nos referindo até a 12ª semana de gravidez. Nós, cristãos ou não, mas pessoas de bem, sensatas e conscientes do senso do que é certo e errado moralmente, sem relativizar as coisas, né? Que não levamos em conta somente o corpo físico, a vida do corpo físico, mas a alma imortal, nós não podemos de modo algum nos deixar cair por esses argumentos falaciosos apresentados em favor desta prática. Além de causar muito mal ao bebê, não só no momento, pelo sofrimento físico, quando se dá o aborto propriamente dito, como nas suas consequências, em vista de que
fica comprometido todo o planejamento reencarnatório desse espírito, nós temos todas as consequências dolorosas que normalmente vêm depois e que atingem a mãe. Essas interferências, essas consequências são físicas, são psicológicas, são emocionais e são espirituais, e que atinge a mãe, o pai, o médico, a equipe de enfermagem, os legisladores e todos aqueles que direto ou indiretamente podem estar envolvidos com essa prática. Há relatos provenientes de mentores espirituais e de próprios abortados e que nos alertam sobre a grande responsabilidade que temos todos nós ao apoiarmos ou nos omitirmos diante de iniciativas que possam culminar com a legalização do aborto aqui no Brasil. Aliás, em qualquer outra parte do mundo. Até a data que nós atualizamos no site do Senado Federal, as pessoas, os votantes que estão a favor do aborto, vejam só, eram quase 202 mil pessoas, enquanto que aqueles que são desfavoráveis eram 186 mil. E, portanto, aqueles que são contra o aborto estão perdendo, nós estamos perdendo. E é preciso que a gente faça alguma coisa. De um lado estão mobilizados os feministas, do outro lado as várias denominações religiosas, através das redes sociais, e isso nos chama a atenção e nos convoca para não ficarmos de braços cruzados. Nós temos que faça você a sua parte, nós vamos fazer a nossa parte. Não importa aqui se as suas convicções contra o aborto estão amparadas ou não naqueles argumentos que a doutrina espírita nos oferece, que nós espíritas adotamos. Mas se você é a favor da vida e entende que praticar o aborto é uma falta moral grave, então você entra no site do Senado Federal, que está aparecendo aí abaixo no seu vídeo, cadastre o seu e-mail, ou se tiver dificuldade, entre no Google, coloque palavras-chave como Senado, enquete, aborto, e você já será remetido para aquele local. Lá você faz o cadastro do seu e-mail e pode votar de acordo com a sua consciência, que aliás é aí que nós queremos chegar. Fique em paz com a sua consciência, faça a sua parte para que a gente possa não ter do que se arrepender futuramente. Nosso programa de hoje fica por aqui, até a próxima semana, muita paz a todos. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.